É com prazer que mais uma vez o Senhor nosso Deus nos dá mais uma oportunidade de poder dividir a palavra dEle com meus amigos, com os meus irmãos, com todos aqueles que têm vivido uma irmandade desta comunidade e colocado em suas vidas a vontade soberana do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E a palavra que eu tenho para trazer hoje, através do Espírito Santo de Deus, é uma palavra que vai fazer com que possamos refletir nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã. Amém, Deus abençoe. Como devemos caminhar, como devemos dar passos após passos, sempre buscando saídas, sempre procurando soluções, sempre querendo algo a mais na presença de Deus, evoluir na sua presença, ser usado por Ele, sempre buscando respostas, sempre buscando a presença de Deus. E muitas vezes passamos por privações, que muitas vezes isso leva com que a nossa fé se abale, faz com que nós questionamos a nossa maneira de ver a nossa maneira de se prostrar diante de Deus, a nossa maneira de entender a sua palavra. Será que estamos fazendo da maneira mais correta? Será que estamos seguindo os passos de Jesus Cristo? Será que estamos vivendo somente a religião e uma religiosidade que não move muitas coisas, senão simplesmente o calar da nossa própria consciência? Será que Jesus Cristo nos ensinou a nos portar como religiosos, como mestres da lei, sem entender o significado dessa palavra para as nossas vidas e principalmente para as vidas daqueles que estão lá fora, clamando a Deus para que um servo dele possa estender as suas mãos? E nessa noite, eu acredito que Deus tem algo a dizer. Eu acredito que Deus tem dúvidas a tirar. Eu acredito que Deus, com o seu apagador, Ele vai apagar todos os questionamentos, todas as temperanças, todos os posicionamentos que muitas vezes vai contra a vontade de Deus, fazendo com que nós não sejamos ouvidos, fazendo com que nós não possamos ouvi-lo, simplesmente nos colocando num caminho que nunca tem uma chegada. Mas hoje Deus vai colocar um fim nas nossas dores e Ele vai mostrar sobre as suas mãos que existe um caminho que Ele quer que estejamos. Amém? Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1. É aqui que a gente vai discorrer alguns versículos e vamos fazer uso daquilo que Deus tem mostrado ao meu coração. Eu tenho certeza que Deus vai mostrar o coração de todos aqui e todos, como irmãos, vamos poder dividir a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 1 a seguir. E diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Habitantes de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região do Jordão iam até ele, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao seu lugar em que ele batizava, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi fruto próprio de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos:
Abraão é nosso pai. E eu vos digo, até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquele que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Amém, queridos? Erga suas mãos para cá mais uma vez. Vamos entrar na presença de Deus. Deus Pai, Deus soberano, Deus eterno. Mais uma vez, Pai, aqui estamos pela sua misericórdia infinita. E eu suplico pela tua presença nessa noite, Jesus, que o Senhor possa apagar o meu eu, que eu possa diminuir para que tu cresças aqui nessa noite, Pai. Que o teu Santo Espírito tome toda a liberdade de lançar aos corações dos seus filhos, Pai, a sua obra. A sua palavra foi lida, Senhor. Agora só compete a ti, Jesus, operar com graça e com poder. Que o Senhor possa nos conduzir, Pai, e possa nos levar com a sua misericórdia, para que se cumpra a tua obra, para a glória de Deus eterno. Amém. Amém, queridos? Estamos falando aqui de um homem ao qual foi profetizado a vida de que viria antes do Messias. Esse homem que preparara caminho para que viesse esse Messias, o Salvador dos pequenos, dos miseráveis, de todo aquele que era aflito. Muito bem, este homem cheio de esquisitices, chega num contexto histórico, aonde ele faz com que as pessoas mudem sua maneira de enxergar a vida, a maneira de enxergar, de olhar para o seu próprio eu, diante daquele contexto social e econômico que eles viviam. E para a gente entender um pouco mais sobre essa mensagem deste homem, nós precisamos voltar um pouco atrás da história. Quem era o povo hebreu? O povo hebreu, bem sabemos que era um povo que outrora aprisionado pelo regime de escravidão pelos egípcios, conseguiram a sua tão esperada liberdade. E esse povo, mesmo alcançado a promessa de Abraão de uma terra prometida, aonde a sua descendência se multiplicaria, aonde eles viveriam intimamente ligados à presença de Deus, esse povo não teve capacidade de viver esse relacionamento com obediência, com fidelidade. E muitas vezes o Senhor os abençoava e eles se prostravam em arrependimento, só que isso não se sustentava. Mais uma vez pecavam, mais uma vez voltavam-se a adorar outros deuses, e mais uma vez o Senhor os deixava à mercê da justiça do homem. Aonde eles padeciam, sofriam, até que o Senhor se comovia de compaixão e levantava juízes. Quantas não foram as vezes que esse povo hebreu, melhor dizendo, se arrependeu, tentou buscar a transformação, não pôde, não conseguia, não sustentava a sua palavra de promessa diante de Deus, e mais uma vez o Senhor saía de cena e deixava com que eles, mais uma vez, vivessem a justiça, ou melhor, a injustiça do homem. Como se não bastasse essas indas e vindas de aprisionamentos e libertações, se viram mais uma vez presos pelo regime escravocrata, através dos sírios. E esse povo judeu, esse povo viveu esse regime de escravidão através dos sírios, porém não viram o fim desse regime, porque nessa época o povo se dissipou. Então não existe uma data ao qual a Bíblia nos ensine
quando foi o término dessa escravidão? O que ela nos diz é que um restante deste povo, morando em Jerusalém e aos seus arredores, voltaram a tentar viver um relacionamento com Deus. Porém, mais uma vez, não conseguiram. E não foram por falta de tentativa, por falta de misericórdia, por falta de compaixão desse Deus que nós conhecemos. Porque foram muitas e muitas as vezes que o Senhor erguia um rei, servo dele, para poder resgatar a fé desse povo. Mas esse povo queria saber de adorar os deuses estranhos, de levantar nos seus altares incensos de adoração, de se prostituir com povos pagãos, de oferecer os seus filhos ao fogo como oferta aos deuses desconhecidos. E aí então vem o terceiro regime de escravidão, Império Babilônico. E aí esse povo sofrendo mais uma vez a escravidão, ao ponto de se arrepender tanto, que clamou por Deus mais uma vez: Senhor, tenha compaixão do teu povo. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, mais uma vez, libertou esse povo. A partir daí, o povo hebreu, o povo judeu, já não mais vivia escravidão, mas vivia o domínio do Império Persa. Esse Império Persa, eles tinham o poder sobre o povo de Israel. Então o povo de Israel e o povo de Judá já não mais respeitavam os seus reis da sua própria descendência, da sua etnia, mas respeitavam ao império de um rei estranho. Muito bem, e esse povo, a partir do momento em que foi libertado do regime de escravidão da Babilônia, passaram-se aproximadamente 470 anos, esperando pela vinda desse Messias, esperando pela vinda daquele que ia libertar o seu povo da doença, do regime social, da política opressora. Porque até aquele momento, os judeus entendiam que a presença de Deus refletia simplesmente no seu poder aquisitivo. Porque aquele que era rico, que tinha posses, tinha a presença de Deus. E aquele que era miserável, estava padecendo não somente economicamente, mas espiritualmente. Tanto é que o grande contexto dessa história, a gente pode observar que após o levantamento do tabernáculo por Esdras, esses adoradores se sustentaram por pouco tempo. E dali o povo hebreu se dissipou e se dividiu. Parte eram saduceus, parte eram fariseus e parte eram os essênios. Os fariseus, como os saduceus, eram um povo que trazia consigo a tradição judaica e respeitava a lei de Moisés. Com um pequeno detalhe: eles viviam uma lei, mas não extraíam da lei os propósitos que a lei incumbiam ou ofereciam para que eles vivessem. Eles podiam ser mestres da letra, mas essa letra os matava, porque eles só usavam a palavra para o seu favorecimento individual e egoísta. Eles não tinham olhos de piedade e misericórdia para o pequeno, para o enfraquecido, para o miserável. Já os essênios, um povo que morava na região de Quirã, às margens do Mar Morto, era um povo que adotava uma doutrina um tanto diferenciada. Eles viviam a ideologia de um Cristo que havia de vir, de uma maneira profética e messiânica. Porém, eles não adotavam a tradição dos judeus. Eles eram pessoas que se vestiam de branco, tomavam banho o dia inteiro para se purificar. Mas a purificação deles não levava ao arrependimento. Eles apenas achavam que eles precisavam se banhar e que aquelas águas o faziam puros. Porém, não existia a essência do evangelho cristão, que é a transformação. Muito bem. E aí, dentro desse contexto, onde esse povo menos favorecido, que eram os campesinos da Galileia e da Judéia, pessoas de extrema pobreza,
com as suas pequenas propriedades, produzindo aquilo que podia produzir para poder vender, e praticamente a metade daquilo teria que ser dado para o Império Romano. Naquela época, representada pelo governo de Herodes. E era um governo muito opressor. Não era um governo escravocrata, mas era um governo que tirava deles tudo e um pouco mais. Eles tinham que dar 30, 40, e os historiadores dizem que até 50% das suas rendas, o que levava essas pessoas a simplesmente ter o que comer. E chegava a tal ponto que eles passavam a dever, ano após ano, e acumulando dívidas para o governo, ao ponto de ter que entregar suas terras, suas pequenas terras para o governo. E aí só restava uma opção. A opção era trabalhar para os seus vizinhos, os seus parentes, quando assim tinham oportunidade, ou se não, partir para um trabalho autônomo, fazer aquilo que pudesse fazer. E como muito difícil naquela época, naqueles tempos, alguns deles, ou uma grande maioria, acaba virando andarilho, virava mendigo e as mulheres se prostituíam. Uma diferença de contexto: a pobreza daqueles que buscavam a Deus e se sentiam afastados dessa misericórdia e da glória de Deus, e o governo romano, aonde em Séforis, na região da Galileia, e Tiberíades, na região da Judéia, apresentavam-se como grandes cidades, com imponentes prédios e edifícios. Para o governo, era um prazer demonstrar sua riqueza, sua abundância, porque para eles, na concepção deles, a riqueza era o reflexo da presença de Deus. Mas não era. E veio um homem para dizer exatamente o contrário. Aparece João Batista, um homem esquisito, um homem que se retirou da cidade e foi morar no deserto. Ele tinha que sair desse meio social, econômico, mesquinho e arrogante. Ele precisava se isolar, ir para uma terra árida, onde ali, vestido de roupas humildes, se alimentando com o mínimo, ele ia poder ensinar as pessoas de que o reino de Deus estava próximo, e de que essas pessoas precisariam se arrepender para poder alcançar esse reino de Deus. Quem era esse homem? A gente pode ver que no versículo 4, esse homem era um homem que usava roupas feitas de pelo de camelo, um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Roupas de camelo não era uma exclusividade de João Batista. Todos os pequenos, os pobres, os miseráveis, não tinham dinheiro para comprar roupa de lã. Roupa de lã era manifestação de prosperidade de pessoas da alta sociedade. E quem não tinha, se vestia com aquilo que podia. E ele se vestia com aquilo que ele podia. Porque para ele não precisava ter mais do que o mínimo para poder ser um representante da palavra de Deus. Porque ele sabia que a presença de Deus não se traduz em matéria, em dinheiro, e sim em corações aquebrantados. E esse homem carregava em si um cinto de couro, a expressão fiel de que ele era o Elias da nova era, o Elias da nova aliança, o profeta que vinha preparar caminho para o Senhor Jesus Cristo. E ele alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. E a história nos diz que naquela época, naquele deserto da Judéia, não existiam abelhas. Que curiosidade! De onde eram esses melos? Esse mel era produzido pelas palmeiras nativas do deserto. Era produzida pelas tâmaras, que eram frutas naturais do deserto. E é disso que ele se alimentava. Fonte rica em carboidrato, fonte rica em calorias. E ele comia gafanhotos. Que coisa estranha. Como é que pode uma pessoa sobreviver comendo gafanhotos? Para nós parece bastante difícil de entender. Mas eu buscando a respeito desse assunto, não é um tanto difícil de entender. Porque nós podemos ver que um povo judeu, até pouco tempo, eles comiam. O povo judeu que vivia no Iêmen, um país
ao qual até 1950 era permitida a presença desses judeus, até que eles foram convidados a se retirar, e eles se dissiparam. Outros povos que vivem andando, vagando pelo deserto, como nômades, são povos que também adotam essa prática, chamado de beduínos. Parece uma exclusividade dessas pessoas que vivem em regiões áridas, em regiões onde a vida pouco sobrevive. Não, não é verdade. Podemos observar hoje que mais de 120 países adotam a dieta por insetos como fonte principal de proteínas e nutrientes. Mais de 3.000 tribos e etnias raciais vivem de insetos. Não é uma prática esquisita. Até mesmo a ONU está levando em consideração esse tipo de dieta, aonde lugares onde é impossível produzir proteína animal pode ser substituída por esses insetos. Se a gente for analisar, quanto de proteína tem 100 gramas de carne vermelha de boi? Apenas 31 gramas. 100 gramas de carne de porco, 33 gramas. 100 gramas de farinha de trigo, 34 gramas. Quantas gramas tem 100 gramas de gafanhoto? Quantas de proteína? Exatamente 75 gramas de proteína. É mais do que o dobro do que um bife. O que isso quer dizer? Quer dizer que para nós, até agora, esse cara era muito esquisito. E quem poderia dar credibilidade a um cara esquisito? Será que não seria só mais um louco no meio dessa história? Não, ele não era mais um louco no meio dessa história. Ele era um homem que ele sabia exatamente o que ele precisava para poder declarar a presença de Deus, simplesmente o arrependimento. E ele precisava preparar caminho para o Senhor. No versículo 3 vai dizer o seguinte: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o que quer dizer isso? Preparar caminho para o Senhor. Será que Deus, na sua autoridade, no seu poder, na sua glória, precisa de alguém que prepare caminho para Ele? Alguém que diga: gente, é chegado a hora, o nosso Messias vai chegar. Que possamos preparar moradias, que possamos preparar alimentos, que possamos preparar onde Ele acostar a sua cabeça. Do que se trata? E isso vai nos esclarecer no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 5. Que vai dizer o seguinte: todo vale será aterrado, e todo monte e toda colina serão aplanados. O que é sinuoso se endireitará, e os caminhos acidentados serão nivelados. O que ele está querendo dizer? Ele está preparando o povo de Deus. Esse João Batista, esse homem cheio de esquisitice, nada mais veio senão para preparar o povo para a chegada de Deus. Para dizer a esse povo: escuta, vocês não precisam de riquezas, vocês não precisam de status, vocês não precisam de construções imponentes, vocês não precisam de roupas de lã, vocês não precisam se alimentar do melhor cabrito, da melhor ovelha, do melhor boi, para imaginarem que a presença de Deus é simplesmente se traduzida pela fartura e pela riqueza. O que vocês precisam é entender que Deus quer corações arrependidos, para que Ele encontre morada. E aí ele anuncia um Jesus Cristo, um homem muito maior do que ele, ao qual ele não tinha o poder e a capacidade nem mesmo de levar as suas sandálias. Um homem que pregaria o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus de quem ele tanto fala? O reino de Deus é um reino tomado pelo reino das trevas, onde as nossas vidas outrora eram entregues às mãos do inimigo, onde nós éramos dominados pelo pecado, onde o pecado teria total direito e poder sobre o nosso futuro. Mas a partir daqui as pessoas começavam a entender de que esse reino era a libertação, era a autonomia, era a presença de um Deus que voltava a restituir a glória do Pai sobre a vida de todos nós. Onde o nosso futuro, onde o nosso dia de amanhã já estava
guardado não mais pela condenação, mas sim pela salvação eterna. Amém? E aqui eu começo a falar. O que nos leva a viver uma vida fria na presença de Deus? O que nos leva a praticar a religião? Achando que é nela que nós vamos ter um encontro com Deus. É nela que nós vamos ter resposta para os nossos questionamentos, para as nossas perguntas. É nela que nós vamos ter cura para as nossas doenças, para as nossas enfermidades. É nela que nós vamos passar a ser pessoas mais bem favorecidas. Pessoas que não mais chorarão, que simplesmente se alegrarão. Será que precisamos viver uma religião que trata somente a nossa consciência? A consciência daquilo que nós somos? Ou vivemos então a fé que vai tratar uma vida e vai trazer uma transformação em bons frutos? Quem somos nós? Somos aquelas pessoas que ouviam o chamado de João Batista, que chegavam até as águas do Jordão, se submetiam a esse arrependimento, lavavam-se dentro da água e se sentiam satisfeitos com a sua própria consciência? Pessoas que achavam que somente aquele banho de água era o suficiente para receber a restituição da glória do Pai, voltando assim para suas casas exatamente como eles eram, sem mudanças, sem transformações, sem frutos, sem comunhão. Ou será que nós somos pessoas que, além de viver essa parte que é essencial na vida de um crente, somos pessoas que nos lançamos na coragem de atravessar esse Jordão como Jesus Cristo fez, e do outro lado do Jordão começar a praticar tudo aquilo que Jesus praticou, nos submetermos à autoridade do Pai e passarmos a frutificar, passarmos a viver não mais nós, mas a vontade do Deus vivo? Quem nós temos sido? Qual é a maior importância da vida que nós temos levado? Importância sobre aquilo que nós precisamos e sobre aquilo que nós entendemos que temos direito, ou importância de olhar para aquele que precisa e principalmente daquele que tem autoridade sobre as nossas vidas? Qual é a diferença entre viver a religião e de viver o renascimento? A religião, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes ela pode se traduzir em fuga dos nossos medos. Pode fazer com que a gente se esconda apenas daquilo que a gente não quer mostrar. A religião muitas vezes pode fazer com que a gente submerge-se, enquanto na verdade o renascimento, ele aflora. O renascimento, ele nos leva à liberdade constante e total. Ele nos faz ressurgir e não nos esconder. Ele faz com que nós possamos emergir a uma vida pura, a uma vida liberta, a uma vida plena, a uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e no batismo do Espírito. O que precisamos para viver essa vida de renascimento? Assim como Nicodemos perguntou a Jesus Cristo, hoje Jesus Cristo nos diz: precisamos nascer novamente. Precisamos viver uma nova história. Precisamos viver uma nova vida. Precisamos permitir com que Deus decrete um final para a vida de todos nós. Precisamos deixar as palavras de João, a inércia do deserto, e para viver as palavras de Jesus Cristo, a transformação que está no mover das águas, a partir do momento que colocamos o pé no Jordão. Precisamos sentir a bondade de Deus nas nossas carnes, porque se a gente só fala desse Deus vivo, poderoso e misericordioso, e não praticamos a misericórdia, nós estamos invalidando a palavra de Deus, e não é isso que Deus quer para nós. Nós precisamos nos entregar com profunda sinceridade espiritual, não fazer as coisas simplesmente porque o pastor nos ensina a fazer, não fazer porque simplesmente é politicamente correto fazer. Precisamos fazer porque nós precisamos, em primeiro lugar, nos convencer. Precisamos acreditar nos fundamentos de Deus, para que tudo aquilo que nós façamos se sustente pela palavra de Deus, porque Ele é o único que pode sustentar tudo aquilo que vem das nossas vidas. A gente não pode sustentar o nosso comportamento,
Nem a nossa própria educação, ela não é autossustentada, ela é fadada aos nossos temperamentos e à nossa superficialidade. Não podemos simplesmente nos basear pela experiência dos outros, queridos. Nós precisamos nos fortalecer e nos fortalecer na palavra de Deus, porque ela é a única que pode criar um alicerce verdadeiro, sustentado e eterno nas nossas vidas. Amém? Nós não podemos permitir que uma oração superficial se transforme em um relacionamento artificial, porque não é isso que Deus quer. Se vivemos um relacionamento artificial com Deus, nós passamos a viver uma doença que nem a nossa consciência vai sustentar. Nós não vamos ficar satisfeitos, nós não vamos conseguir respostas, nós não seremos abençoados, nós não vamos ser ouvidos por Deus, e Deus não vai falar conosco, porque Ele quer relacionamento profundo. E nós precisamos nos submeter e desejar viver esse relacionamento. Nós não podemos viver a nossa vida cristã baseado em resultados imediatistas, nem tampouco em bens materiais. O que nós precisamos é viver intimidade com Deus. Não podemos também querer viver uma imagem autopromovida e autossustentada, como se fôssemos os donos da verdade, como se a nossa verdade fosse imperativa e tivéssemos que fazer todos engolir aquilo que nós acreditamos. Se nós podemos dividir algo como conceito e como verdade, que seja o amor, aquilo que Jesus pregou com tanta fidelidade e com tanta precisão, amém? O que nós precisamos, querido, é viver com intensidade a fraternidade de Jesus Cristo, o último grande mistério da existência humana. Se você tem sua Bíblia, abra comigo em Salmo 34, versículo 15. Você pode projetar para mim, por gentileza, irmão? 34, 15. E depois vamos ler o 17 também. Diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentam ao seu clamor. 17. O justo clama, e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Amém? Que perfeito, que maravilhoso. Quantas vezes a gente já não ouviu essa palavra de promessa, de acolhimento, de cuidado? Por que então a gente vive querendo buscar mais e mais? Não que não devamos buscar pelas nossas necessidades individuais, mas será que devemos fazer delas o fim em si mesmo? Será que a nossa fé é baseada somente em buscar e buscar e buscar e mais e mais e mais? Ou será que deveríamos confiar naquilo que a palavra de Deus nos assegura? Quantas nos foram as vezes que passamos por dificuldades? Quanto foram as vezes que estivemos no deserto? Quanto foram as vezes que nós nos desesperamos? E quanto foram as vezes que Jesus Cristo nos tirou de lá? Será que ao invés de nós nos acostumarmos a sempre clamar a Deus e a pedir a Ele, porque vivemos passando por privações, não deveríamos nos acostumar a aceitar e a entender que Jesus Cristo sempre vai estar com o braço estendido para nos tirar dessa dificuldade? Louvado seja Deus. Queridos, precisamos sair do Jordão transformados. Nós precisamos caminhar como Cristo caminhou. Nós precisamos viver uma vida devota à palavra de Deus e à vontade de Deus como Cristo viveu. Nós precisamos olhar para as pessoas como Cristo olhou. Nós devemos guardar obediência à sua palavra como Ele guardou. Nós precisamos olhar para Deus como Cristo olhou, sem ambições, sem desejos, sem medos, acreditando que Ele sempre vai estar à frente preparando o caminho. Nós sabemos que existem dificuldades, nós sabemos que existem caminhos tortuosos e difíceis de caminhar. Nós precisamos entender que para tudo Deus tem uma resposta. Ou será que a humanidade pode surpreender os planos de Deus para as nossas vidas?
Nós precisamos agarrar essa consciência, irmãos, e passar a ser ponte de Cristo, passar a ser o braço estendido de Cristo, para todo aquele que tem clamado por um anjo, tem clamado pelo mover de Deus para a sua vida. Nós precisamos nos portar como cristãos, e cristão é uma palavra que deriva de Jesus Cristo. Aquele que se diz cristão e não pratica aquilo que Jesus praticou, ele não é um cristão. Ele apenas está praticando um movimento que alguém criou. E não é isso que Deus quer para nós, amém? Nós não podemos nos limitar e reconhecer a grandeza de Deus sem antes viver a grandeza de Deus. Vocês acham mesmo que Deus está tão preocupado com o conceito que nós temos a respeito dele? Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és glorioso, Senhor, Tu és o meu mestre, Senhor, Tu és o meu Deus. De fato Ele é. Mas será que Ele quer tanto que você o clame, que você o glorifique com a sua boca? Será que Ele está tão preocupado com o conceito que nós temos a respeito dEle? Ou Ele está preocupado com o que nós fazemos a respeito deste conceito? Deus está preocupado de como nós vamos nos portar, crendo na glória dEle, confiando na sua mão poderosa e abençoadora, diante das tentações, diante das privações, diante dos desafios, diante de todo o necessitado, de todo o carente, de todos aqueles que sofrem. É nisso que Ele se preocupa. Para sermos e passarmos a viver o batismo de Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo, a verdadeira transformação, e não tão somente o batismo de João Batista, nós precisamos ter uma identidade cristã, nos identificar com aquilo que Cristo é. Nós precisamos nos preocupar mais em curar do que ser curados. Precisamos nos preocupar mais em transformar do que ser transformados. Mais em consolar aqueles que necessitam do que sermos consolados. Amém? E nós precisamos parar de ficar dizendo: Senhor, faz em mim um milagre, Pai, transforma a minha vida para que eu seja Teu vaso. Queridos, Deus não vai fazer milagre onde depende da sua capacidade, onde depende do seu levantar da cadeira, onde depende de você colocar o pé na estrada e fazer a sua parte. Deus, Ele conhece os nossos limites, mas Ele precisa das nossas atitudes, e Ele nos garante que Ele estará do nosso lado. Esforça-te e sabereis que eu sou seu Deus. Não é assim que a palavra nos ensina? Em Lucas, capítulo 6, versículo 32, Jesus nos diz: que mérito há em amar aqueles que você já ama? Isso até mesmo os pecadores o fazem. Jesus quer que nós amemos aquele que nos causa raiva, aqueles que nos perseguem, aqueles que se dizem nossos inimigos. Isso depende de nós, não depende do milagre dos céus, não depende da mão poderosa de Deus para que a gente libere o perdão, para que a gente volte a amar. Em Lucas 17:10, ele vai dizer o seguinte, abre para mim 17:10, por favor. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Jesus, Ele espera que façamos aquilo que seja da nossa responsabilidade, aquilo que a nossa capacidade permite. E se chegar o momento que você não puder fazer, querido, não se preocupa, porque Ele conhece o teu coração, conhece o teu esforço, Ele sabe exatamente até onde você vai chegar. Tanto sabe, que antes de você chegar, Ele já vai estar lá te esperando para fazer o milagre, amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. O que eu preciso fazer para tomar entendimento das minhas responsabilidades e de viver o cristianismo verdadeiro? Querido, entra dentro do seu coração, sonda o seu coração, olha pelas obras boas que há nele, olha, atenta ao seu sentimento, olha para as suas boas ações, passe a desejar profundo, viver uma vida verdadeira e liberta,
uma vida coerente com a palavra de Deus. Tira tudo isso que é de bom dentro de você, coloca para fora e possa viver mais do seu melhor. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, queridos, que Jesus curou, que Jesus abençoou, que Jesus alimentou, que Jesus perdoou, que Jesus abraçou. Não para sustentar fantasia religiosa nenhuma. Ele não fez isso para compensar nenhum vazio que existia no seu coração. O que ele buscou e busca até hoje é a justiça, é os frutos da misericórdia, da piedade, é um relacionamento íntimo e constante com Deus. É mostrar à humanidade que é possível sim viver uma vida mais digna, uma vida mais rica do Espírito Santo, mesmo na falta, mesmo na restrição. É possível, porque o que nos sustenta é a graça dEle, e a graça dEle nos basta, amém? Precisamos ter fé, mais do que isso, precisamos viver da fé, e nos acostumar com isso. Se eu vivo da fé, eu preciso entender que ela não é somente uma ferramenta que vai afugentar os meus medos, que ela não é somente uma ferramenta que vai construir meus sonhos, mas é uma ferramenta que vai me permitir viver livre dos fardos extremamente pesados, dos jugos que em momento algum poderia me absolver. É acreditar num Deus vivo, encarnado em Jesus Cristo, aprendendo com Ele a viver cada dia mais e mais uma vida plena e libertada. Será que não era disso que Ele estava dizendo? Quando em João 10:10 ele diz que o diabo viria para matar, roubar e destruir, mas ele não, ele viria para dar vida e vida em abundância. Será que essa vida em abundância não deve ser sustentada pela fé? Pelos bons frutos que a fé pode render na minha vida através da transformação, não somente da minha consciência, mas da minha mudança de postura? É atravessar o deserto, é chegar até o batismo de João Batista, não se contentar com isso, com uma consciência aliviada, mas passar a desejar viver aquilo que Jesus viveu, é nos lançar nesse rio tão difícil de atravessar, passar por cima de tantos conceitos já pré-existentes, moldados por aquilo que nós construímos, pelos resultados dos nossos fracassos, da nossa vivência, dos nossos sonhos inalcançados. Segundo um teólogo chamado Guardini, ele diz que ter fé é ter luz suficiente para suportar todas as obscuridades. Eu até acrescentaria, não suportar somente as obscuridades, mas suportar e ajudar a suportar as obscuridades daqueles que clamam a Deus. Amém? Que não vivamos apenas o batismo de João por medo da condenação eterna. Que não voltemos para as nossas casas lavados por uma consciência frágil, por uma consciência limitada, por uma consciência que não traz frutos, que não traz resultados, que não nos traz intimidade com Deus, que não nos permite ouvir e nem ser ouvidos, mas que sim, vivamos além das águas do deserto, além do Jordão, que vivamos o batismo do Espírito Santo, vivendo as ações frente ao amor, o amor que Jesus Cristo tanto ilustrou, tanto pregou, tanto viveu, que possamos viver as reações diante da miséria, diante da falta de alimento, diante da intolerância, diante da desigualdade, diante de todas essas injustiças, que possamos viver uma esperança, queridos, de um mundo mais cheio de Jesus Cristo, e que possamos nos inspirar nessa obra maravilhosa, constante, contínua que Jesus Cristo viveu e continua vivendo, que possamos assumir toda a responsabilidade que Jesus não abriu mão de assumir, que possamos traduzir tudo aquilo que Jesus realizou naqueles tempos para o nosso contexto atual, de uma maneira criativa, de uma maneira bem fundada a sua palavra. Que paremos, queridos, de querer achar o que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer para não pecar, o que eu posso fazer porque eu sou livre. Nós sempre queremos viver os extremos da palavra de Deus,
quando não queríamos viver um legalismo, nos reservando de fazer absolutamente tudo, porque era pecado, quando o nosso coração era uma fábrica de pecado. Ou outra hora queremos viver um liberalismo, ao qual na nossa consciência eu posso tudo, porque aquele que me fortalece me permite fazer tudo. O grande problema não é naquilo que eu posso, ou naquilo que eu não posso fazer. O problema é que quando você vive extremos demais, vocês passam a não viver mais a fundamento essencial de Cristo. Se existe dois extremos, que vivamos o equilíbrio, que vivamos o centro, e que esse centro se chame Jesus Cristo. Amém? E esse centro, esse Jesus Cristo, essa mudança de vida, é simplesmente adotar Cristo com toda a soberania em nosso comportamento. É acreditar naquilo que Cristo acreditou. É se importar naquilo que Jesus Cristo se importou. É se interessar por aquilo que Jesus Cristo se interessou. É defender as pessoas que Cristo defendeu. É abraçar a todos que Cristo abraçou. É perdoar a todos que Cristo perdoou. É amar assim como Cristo amou. É confiar em Deus como Cristo confiou. É defender-se e é enfrentar a vida assim como Cristo a enfrentou. Amém, queridos? É isso que nós precisamos fazer, mudança de postura. Para encerrar, no mesmo capítulo 3, no versículo 8, vai nos dizer o seguinte: produzir fruto próprio de arrependimento. Produzir fruto próprio de arrependimento. Nós entendemos que a cruz de Cristo sem arrependimento, ela não vai oferecer nenhuma transformação para as nossas vidas, porque nós não faremos parte desse contexto. Nós entendemos que se a gente não se arrepender, se a gente não praticar o arrependimento, e a gente só vai entender que se arrependeu através daquilo que nós produzimos, a cruz de Cristo não vai alcançar as nossas vidas. Nós precisamos, em primeiro lugar, criar consciência de quem nós somos, criar consciência daquilo que temos feito, criar consciência daquilo que nós temos praticado, criar consciência de quem nós somos verdadeiramente, não somente com as palavras, onde colocamos os joelhos no chão e fechamos nossos olhos, e entregamos com sinceridade aquilo que nós temos como relacionamento diante de Deus, mas aquilo que nós temos praticado no dia a dia. Nós precisamos colher frutos de arrependimento, porque João Batista, ele veio exatamente para isso, para que as pessoas criassem a consciência de que elas eram pecadoras, e de que elas precisavam se arrepender, e que não mais era necessário fazer ofertas em sacrifício de animais, porque o Messias já estava esperando essas pessoas para poder se sacrificar, para que o pecado não mais tivesse poder sobre a vida delas. E Jesus Cristo está aqui essa noite, queridos, para ter um encontro com você, amém? Vamos nos colocar de pé?